Fala pessoal, beleza? Boa tarde, Luciano aqui, dia 3/5. Vamos ao nosso recap de hoje, da mini índice, contexto e movimentação do preço. Rumo ao fechamento do gap, pessoal. Para quem acompanha o canal há mais tempo, né, a gente vem conversando sobre essa região de troca de polaridades, essa wedge. Conversamos ali sobre a H3, né, se é a melhor probabilidade de uma retomada. Né, aqui a gente já está passando bem de H3, né, aqui a gente já teve um H4, perdeu o mínimo. Boa barra, né, uma outside a favor ainda dessa movimentação, só que isso daqui ainda não muda muita coisa, né, pessoal? A gente, né, conforme a gente tem esse. Lógico que canais de baixa, né, no geral, são boas bandeiras de alta, mas ainda precisa romper, né, a LTB aqui. Aqui seria, né, a ideia de rompimento, correção, né, e continuidade, né, que é o que é mais comum. Mais comum eu digo porque ocorre muito mais rompimento de linha de tendência do que de linha de canal, tá? Então, a linha de canal é a linha daqui de baixo. Eu vou aproveitar o vídeo de hoje, né, para sanar algumas dúvidas da galera lá que acabaram perguntando no dia de hoje, né, alguns pontos. E para o pessoal, né, que não recebeu, que às vezes eu mando algumas coisas naquela lista de transmissão do grupo e às vezes alguma pessoa não recebe, tá, pessoal? Eu mandei no grupo lá, né, para os assinantes do Trade System, aquela planilha que a gente conversou sobre três trades, né, do estudo de final de semana. Então, quem não tiver recebido, tá, a planilha tá aqui, só manda um oi, aí eu só reencaminho lá pelo WhatsApp mesmo, tá? Então, só dando um exemplo, né, para vocês aqui de mais ou menos, né? Como falei, pessoal, não precisa seguir dentro daquele vídeo que a gente fez de estudo de gerenciamento de risco, não precisa seguir a risca aquela lógica, né, de já fazer o aumento de mão. Veja onde você está. Mas, seguindo os passos da planilha, aqui quantos pontos, né, você fez, quantos trades, tá? Então, se você colocar aqui, por exemplo, que você fez 150 pontos nesse trade, a planilha já ajusta aqui o preço. Se você mudar aqui o valor que você fez de capital, a planilha já ajusta aqui também o valor, tá? Então, ela já está fazendo os cálculos. Aqui, essa planilha ela fica quase que como um diário de trade também, tá? Então, você pode colocar aqui, ó, venda a favor de canal estreito, segundo trade, rompimento, né, compra de uma H1, terceiro trade, M2B, impulso e correção. Tá? Então, são formas, né, de você colocar. Teve alguma emoção durante esse trade, né? Levei até o alvo, mas com ansiedade. A ideia é que você vá percebendo isso daqui e vá mudando, tá? Ao longo do tempo. É interessante que você vá colocando as razões do porquê que você sentiu essa ansiedade, o que que aconteceu, né? Que tipo de emoção que você sentiu durante o trade, tá? Então, para a galera que não recebeu, só me dá um alô que eu já mando a planilha. Então, tá aqui a planilha para vocês, né? Vocês haviam pedido. Fica aí como bônus. Então aqui, pessoal, no gráfico diário, a gente está tendo uma outside, né? Essa outside ela vem abaixo da mínima da barra anterior e fecha, né? Ainda não fechou, né? Mas está fechando, tem a possibilidade de fechar bem acima. É uma boa barra, né? Ela tem possibilidade de ter algum tipo de continuidade ou pausa e continuidade, tá? Seria um doji e depois continuidade, né? Seria uma barra de pausa. Por quê? Porque é uma barra ampla, né? Claro que foi uma barra, praticamente a pontuação dessa barra inteira foi o payroll de hoje, né? Então, a gente tem aqui essa região de POC, pode ter algum tipo de pausa, mas o mercado provavelmente vem buscar o fechamento desse gap. O fechamento desse gap aqui vai ficar alto nesse canal de baixa, né? Assim como ele ficou alto nesse canal de alta. E aí pode ter algum tipo de pausa também, tá? Ou ele pode fazer chegar, fechar o gap, chegar nessa região e ter a pausa, tá? Mas é como falei, mais vezes, né, do que menos vezes a gente vai ver esse tipo de rompimento aqui, tá? Aqui nos 60 minutos, né, pessoal, o mercado chegou já a buscar alguns alvos macro também. Esse primeiro alvo aqui, né, era o alvo que havia ficado faltando, né? Conforme a gente conversou, primeiro a gente trabalha os pivôs, né, iniciais, os pivôs mais próximos, né? E conforme o mercado vai evoluindo, a gente vai evoluindo a projeção de Fibo, né? Até uma das amigas hoje perguntou sobre Fibonacci. Ele, quando chegar nos 5 minutos eu falo um pouco mais, tá? A gente traça um pouco a ideia das projeções ali para que você possa acompanhar também. Aqui, né, a gente havia conversado, né, que tinha duas possibilidades de falha de wedge, né? Teve essa possibilidade bem próxima, né, e teve essa daqui que já era uma wedge, né? Já era uma movimentação de três puxadas naquele estudo que a gente encaminhou cedo, né? Se a gente pegasse essa movimentação aqui, eu tinha uma, tinha duas, tinha três puxadas e tinha essa movimentação aqui como inflexão. Aqui, pessoal, olha, esse canal, né? Um dos amigos perguntou de onde que eu tinha traçado esse canal, né? Você tem essa mini, você tem esse fundo, né? Que é um fundo mais alto, e aí você estica essa linha. Quando você copia essa linha, né? Porque um dos amigos perguntou, né? Porque ela lá no 15 minutos ela dá exato aqui, né? Ela chega e aqui no 60 ela não chega.
Isso daqui é um bug do Profit, né, pessoal? Mas, por exemplo, você só vai dar um Ctrl C, um Ctrl V nessa linha, né, e você vai trazer ela para a máxima da movimentação aqui. E aí o mercado fica, né, dessa maneira, tá? Então, seria só a réplica, né, do canal que foi traçado. Então aqui, como falha de wedge, né, pessoal, dentro da ideia de premissa de falha de wedge, a falha de wedge ela tem pelo menos duas pernas, seria isso daqui mais uma nova máxima. O que mais daria para a gente traçar de alvo, né? Um outro alvo que a gente colocou que o mercado não chegou foi esse segundo alvo aqui, né, que está aqui em 130,428, né? Pode ser que venha agora ainda durante o próximo do fechamento. Mais uma dúvida, né? Aproveitando aqui para a gente bater um papo. Um dos amigos perguntou, né, onde seria o alvo da falha de wedge, né? E a ideia de projeção, né? Se a gente retomar aquele estudo, pessoal, que a gente fez, né, no final de semana, que foi aquele de rompimento e continuidade, a projeção de falha de wedge, né, o Brooks ele traz que ela vem do primeiro impulso, tá? Então cuidado para você não traçar daqui, né, ou tentar traçar daqui. Dentro do estudo que ele fez, quem criou o estudo foi ele, a gente respeita, né? Já que foi ele que fez um monte de backtesting nisso daqui. Então o fundo desse impulso, ele está bem aqui, certa mínima desse impulso. É igual aquele dia o dia do estudo que a gente fez, o mercado abriu com gap de baixa. Então a mínima que a gente usava, né, o mercado vinha aqui do dia anterior dentro de uma movimentação de alta, ele abre com gap de baixa, certo? Aí ele abre com o gap de baixa, ele faz isso daqui, ele gera um impulso de alta. Aí quando ele volta a descer, ele desce mais do que a mínima do primeiro impulso. E aí ele volta a subir, faz uma segunda puxada, volta a descer, faz uma terceira puxada. E aqui a gente teve, né, a nossa falha de wedge. Então, como foi um gap de baixa e a mínima do primeiro impulso era essa, a projeção de 100% ela sai daqui para a região de rompimento. Assim como esse daqui, né, a gente também pode fazer essa projeção dessa maneira, porque a mínima do impulso está aqui, ó, o primeiro impulso, o segundo impulso, um terceiro impulso. Tá? Então, apesar de ter o gap e você poder usar essa projeção, né, ainda me parece mais sensato, mais racional tentar pegar um alvo que seja mais próximo da própria movimentação. E aí, quando você não tiver barra, né, quando você não tiver aquelas série de barras, né, quando for algo como isso daqui, ou às vezes, né, a movimentação lá nos 5 minutos, que né, a gente às vezes acompanha, às vezes a barra dos 5 ela já dá um bom rompimento. Aí você fixa, ao invés de fixar na barra, você fixa na sua linha de wedge. Tá? Então fica mais sensato dessa maneira. Ele atingiria também aqui 100% da projeção. Tá? Então só esclarecendo isso daqui. Então no M60 a gente conversou hoje, né, que esse tipo de barra aqui, ele não tende a ser, não tende a voltar, né, pessoal? Isso aqui foi um impulso muito grande, né? É difícil de encontrar vendedores dispostos a trabalhar isso daqui. E pela manhã a gente conversou que o que mais acontece depois disso daqui é lateralidade. Lateralidade para quê? Para que consiga-se, né, pessoal, realizar lucro disso daqui. Como eu falei, né, na parte da manhã ali, enquanto a gente conversava, a gente teve essa movimentação aqui, ó, extrema, né, em 5 minutos. Uma movimentação gigantesca. E aí a gente tem uma movimentação grotesca acontecendo em 5 minutos, né, 2.000 pontos. E aí, Luciano, quem que vai vender contra 2.000 pontos? Né? A gente até conversou na teoria que o mercado, né, essa barra é uma barra de continuidade. Ela era uma outside gigantesca, mas ela continua sendo uma barra de continuidade. Pontuamos ali a ideia da L1, né, da própria compra, né, na L1. Se vocês observarem aqui no 60, né, pessoal, aqui foi mais ou menos o mesmo raciocínio, né? Aqui ele perde a mínima, depois ele volta, e depois disso daqui ele retoma a máxima mais uma vez, ó. Então aqui você teve uma L2, e essa L2 também foi comprada, mesmo dentro daquela lógica, né, que a gente usou lá nos 5 minutos para as barras iniciais, tá? Então, dentro naquela ideia de fractal, né, o mercado ele vai se comportar da mesma maneira, independente do tempo gráfico. Né? A questão é o tamanho do stop que fica aqui, que é bem mais absurdo, né? Mas, pontuando ainda, né, dentro daquilo que a gente conversou, mais fácil aí para um tempo gráfico menor. Então, aqui dentro daquela ideia inicial de canal, né, pessoal, aqui, ó, tá? Então, aqui ele acaba, né, ó, chegando na região, né, aqui ele toca os topos, né, e aqui ele toca exatamente o topo do canal, fica alto no canal nesse exato momento aqui, né? Então aqui ficaria um pouco mais complexo se comprar. Aqui no 15 minutos, né, trade da manhã, né, meu primeiro trade, que foi antes da notícia, e que foi encerrado antes da notícia, né, trazendo a razão para vocês, né, por conta desse tipo de risco aqui que a gente encerra, né, antes da notícia.
A gente havia conversado pela manhã, né, que isso daqui era um microcanal, que aqui tivemos uma única correção, que isso daqui era uma H1. E aqui, né, ele entra numa fase de impulso e canal. Aí, então a gente tinha o mercado migrando para um canal estreito. O mercado abre com gap de alta, né, pessoal? Aqui ele testou a região de 61,8 do dia anterior, né? E aí, como falei, eu acabei vendendo a volta aqui, mas pelos 5 minutos, né? Aqui é o 61,8 do dia anterior, tá? E aí ele acabou dando uma venda interessante porque era apenas uma H2 contra um ciclo forte de baixa. E aí ele veio testar o fundo, né, daquele mesmo canal, né, que a gente havia deixado ali pela manhã, tá? Então seria algumas possibilidades, né, de pausa para essa movimentação do preço, né? E aqui ele faz um fundo duplo. E aí aqui já compensa a gente colocar nos 5 minutos, né, para a gente conversar um pouco mais sobre o dia de hoje. Então aqui, ó, foi uma outside, né, na parte da manhã, testa a região do 61,8 e fecha como uma outside. Essa movimentação, ela pagou ainda, né, pessoal? Só aproveitando aqui para dar o auxílio lá para a amiga lá que está com dúvida. Aqui, ó. Aqui você tem, ó, a projeção desse pivô, tá? Então, né, sempre que você projeta pivô, você vai precisar de um ponto de pausa, você vai precisar de um topo desse pivô e você vai precisar do rompimento dessa região de fundo aqui, ó, tá? E aí esse pivô ele tem a possibilidade de trazer a projeção de alvo. E foi desse pivô que a gente mandou os alvos pela manhã, né? Aqui como primeiro, o segundo alvo aqui, né? Que eram algumas possibilidades. Tá? Só caiu o mercado, né? Encerrou essa movimentação aqui exatamente com o payroll, né? E aí a gente teve essa notícia aqui, né? E essa barra. Então aqui era uma possibilidade de projeção. O que mais, Luciano, de projeção? Olha, aqui você poderia também trabalhar essa projeção, que nem eu falei. Aqui, ó, só que aqui já pagou todos os alvos na própria barra, o segundo, terceiro alvo, ó, já na própria barra. Então aqui também ó, era um pivô, né? Ficou uma marcação, ficou um topo, você tem um fundo, né? E aí o mercado vem e traz toda essa movimentação. E esse outro pivô aqui, Luciano? Perfeito. Você também pode usar esse pivô aqui. E o segundo alvo desse pivô também foi alcançado, tá? Então o mercado pagou, né, várias movimentações já nas movimentações rápidas. Inclusive isso daqui, né, foi pontuado como uma possibilidade de alvo ainda, né, pela manhã. Quando o mercado faz esse tipo de barra, pessoal, só reiterando um ponto que a gente conversou hoje pela manhã. Quando o mercado faz esse tipo de barra, vocês têm que entender que assim, ó, quem comprou essa barra, comprou durante toda a barra. Essa barra ela foi feita por institucionais. E essa barra ela foi comprada desde aqui, ó. Comprada. E o preço médio foi subindo. Então eles vão comprando até o fechamento dessa barra, tá? E aí o preço médio de quem entrou nisso daqui vai parar alto, né? Porque ele foi comprando durante toda a barra. Então o preço médio deles vai subindo cada vez mais. Para eles reduzirem o risco, o mais comum depois disso daqui é que o mercado apresente lateralidade. É o mais comum. É mais difícil você ver um rompimento forte de queda, é mais difícil você ver um rompimento forte de alta. Por quê? Porque eles teriam que entrar muito, comprado muito forte para fazer outro movimento desse daqui. E isso torna isso bem difícil. E aí ficou um dia onde o mercado se aproxima de novas máximas, pullback, se aproxima de novas máximas, pullback, se aproxima de novas máximas, e aí fica um dia bem lateral. Fica um dia bem chato, né? Depois dessa movimentação aqui. Tá? Porque aí fica poucos pontos, certo? Aqui para baixo, né, quando a gente conversou sobre a possibilidade de rompimento, caso tivesse rompimento, a projeção de pivô seria essa daqui, ó. Você tem esse topo, você tem esse fundo, você tem um primeiro alvo, tá? 129,278. Você tem aqui uma possibilidade de segundo alvo, certo? Então seria dessa maneira, né, que a gente trabalha a ideia de projeção de Fibonacci. Aqui teve rompimento para a gente trabalhar a projeção? Não, dentro das regras que a gente estudou, né, pessoal? A gente não teve nenhum rompimento aqui que se confirmasse de maneira alguma, né? A gente teve aqui, ó, uma possibilidade, claro, né, de uma bandeira, uma wedge pull flag, né, uma bandeira de baixa como impulso de alta. Ele teve rompimento e correção, ele cumpriu ainda, né, aquela regra de rompimento e correção, mas faz rompimento, corrige, faz outra perna. Mas acaba não tendo continuidade, né? Acabou sendo um dia bem difícil por conta dessa ausência de continuidade aqui durante várias horas. Aqui, né, então, conforme a gente conversou, ó, rompimento exige continuidade. Então, aqui não tem continuidade. Aqui, Luciano, e agora? Rompimento exige continuidade. Aqui ele só teve uma mera violação, tá? Então, não teve rompimento. Para baixo, Luciano, teve algum rompimento? Tá aqui o fundo, ó, não foi rompido. Opa, Luciano, mas e aqui? Aqui sim, né? Você teve uma barra de rompimento, barra de continuidade péssima, né? Então depois
do rompimento, você não teve nenhum tipo de continuidade. Rompimentos exigem continuidade, né? Para ter projeção de alvo, ele precisa dar continuidade na movimentação. Um doji, né, no geral, não vai ser uma boa barra de continuidade, tá? Então, dentro daquela ideia, né, daquilo que a gente havia conversado no dia de hoje, o mercado tinha ficado, né, com uma premissa de uma nova máxima, tá? Então, seria, né, ele pelo menos fazer uma perna 2 aqui, né, depois dessa falha de wedge, né? Por quê? Porque é a premissa que a gente tem, tá? Então, trades do dia, né, pessoal? Esse daqui foi né? Um trade do dia. Outro trade do dia que acabei, né, deixando ele no break-even foi essa compra aqui, né? Foi uma compra aqui, ó, nessa pequena possibilidade de outside, tá? Aqui a gente estava trabalhando a ideia de contagem de barras, né, pessoal? Então, por isso que foi realizada a compra, né? Seria uma possibilidade de H3, mas não foi, né? O mercado acabou não desempenhando e deu para sair ainda no break-even, né, aqui dessa entrada aqui, tá? Aqui teve uma outra notícia, né, às 11. Depois disso daqui, né, acabei fazendo ainda um trade na parte da tarde, né, que foi pelo 15 minutos, tá? A entrada acabou sendo, né, na mesma entrada, né, mesma ideia da entrada dos 5 minutos, né, do outro trade que eu fiz nos 5 minutos, que foi um retorno, a média móvel de 20, né, e aí você pega a barra virando, né, quando a barra volta. Deixa eu só voltar aqui para os 5 minutos primeiro. Aqui nos 5 minutos, né, a entrada, vejam que esse setup, né, quando a gente fala de setup, né, aqui seria o primeiro teste da média móvel de 20. Como se trata de um setup onde você precisa ver o mercado reagir, a ideia, né, é que tem algum tipo de reação. Uma das maneiras de você entrar com um stop não muito caro é quando você vê o mercado vir abaixo e o mercado volta. Então essa barra aqui em determinado momento, né, a formação dela estava dessa maneira aqui, ó, né, ela vinha, né, trabalhando aqui com os vendidos dessa maneira, mas de repente, né, os comprados começam a participar, e aí essa barra volta, 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 volta. Quando ela vira para ser positiva, aqui gera uma possibilidade de entrada. Por quê? Porque você está trabalhando a rejeição. E aqui nesse caso, né, pessoal, era a rejeição de vários pontos. Aqui era a MM9 lá do 15 minutos, né? Foi os pontos que a gente conversou hoje, né? Era a MM9 do 15 minutos, tinha VWAP e tinha 20. Então, se você coloca aqui, por exemplo, um quadrado, né, nessa região, ó, e pinta ele, você coloca no 15 minutos, você acaba vendo, né, que você estava na mesma região. Então você estava aqui, ó, no 5 minutos, no 15 minutos, você estava num retorno a 9. A gente já conversou que retornos a 9, normalmente a gente também vai buscar por compra, né, depois que a gente tem impulso e correção, tá? Impulso e canal. E aí no 15 minutos ele acabou repetindo, né, o mesmo trade, um dos amigos até pegou, né, parabéns. Fez a mesma entrada. Ele acabou pegando essa entrada aqui, ele viu a rejeição tanto, né, na região da VWAP quanto da MM20, ele pegou esse trade nessa virada aqui. E ainda pegou um bom trade, né? Porque a entrada dele aqui foi bem próxima da VWAP, ó. Ainda chegou a pagar 350 pontos, né, até o topo duplo, pelo menos. Não sei se ele segurou até mais tarde, né? Depois daqui já ficou muito lateral, fica bem difícil você ficar posicionado sem ter o que fazer para aguentar um trade aqui até o final da tarde, né? Então, mas foi um bom trade aí, parabéns pela entrada, né? Executou bem, entendeu a lógica, né, de retorno ali, foi um trade bem interessante. Ele acaba ficando com um stop mais curto, né? Porque você tem a formação da barra e aí, como o mercado volta aqui já para essa movimentação, você pode usar até esse stop aqui, né? Acaba ficando com um stop mais curto. Stops mais curtos vão pegar mais, né, pessoal? Às vezes seria mais interessante você fazer aquela avaliação, né, de rompimento dessa região, porque às vezes ele só viola, volta, né, e aí não te tira da movimentação, tá? Então, às vezes é mais interessante você também, né, acionar o stop, né, com barras fechadas, tá? Mas isso requer um pouco mais de prática e também, né, de disciplina, tá? Não é uma tarefa tão fácil de se começar a fazer. Aqui, né, chegou a pagar esse primeiro alvo? Também não, né, pessoal? Tá? Então, para o vídeo de hoje, tá, pessoal? Seria isso, né? Amanhã, né, eu acabo fazendo junto com vocês aí o recap do mensal que eu falei, do semanal, tá? E aí a gente dá uma olhada e pensa
e algumas ideias para a semana, tá? Depois que a gente fizer aquele estudo nosso de páginas lá da mentoria gradual, beleza? Então, um bom final de semana para vocês, né? Bons estudos aí e até amanhã. Valeu, pessoal. Um forte abraço para vocês aí e até mais.